Você que trouxe a sua Bíblia, pega aí no livro de Gênesis. Me ajuda, Deus. Gênesis, o capítulo 21. Tem 2 copos de água aqui, eu vou beber isso aqui. A garganta seca. Gênesis 21, capítulo 21, versículo... Deixa eu só ver se a gente vai a partir do 14. Tá dando para me ouvir aí direito? Minha voz está chegando bonita aí até você? Se tiver feia, o defeito é no som. Minha voz não é feia. Gênesis 21, pegaram? Diz o seguinte, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de um zimbro e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu o quê? Morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz. E o que ela fez? O que ela fez? Chorou. E ouviu Deus a voz de quem? De Agar? De quem que Deus ouviu a voz? Do menino. E bradou o anjo de Deus e a Agar desde os céus. E disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Presta bem atenção, pode sentar. A Agar, ela era a serva de Sarai. Não sei se você conhece a história, mas Agar entrou no meio de uma relação que provavelmente ela não queria entrar, irmão. Ela foi forçada a entrar, e nessa relação ela concebeu um filho. Deus tinha falado para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Já pensou? Às vezes acontece da gente se precipitar, e todo mundo quer receber uma promessa, sim ou não? Quem que não quer uma promessa, né, irmão? Às vezes tem gente que chega assim e diz assim: eis que te digo que o Senhor está entregando uma chave nas tuas mãos. Aí a pessoa logo pensa: a chave que Deus está entregando nas minhas mãos é aquela casa que eu vou parcelar de 130 vezes. Às vezes a pessoa vai morrer e vai deixar a dívida para os descendentes. Se nós se precipitarmos, como Abraão se precipitou, Abraão nem sempre ele assim foi perfeito na fé, ele foi se aperfeiçoando. Ele é um exemplo de fé, foi um exemplo de fé, por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque pai é exemplo, é o que deve ser. Todo pai deve ser exemplo para quem? Para o filho. Você pode ver que o filho que tem um pai que é justo, ele vai ser justo nas suas obras. Ele tem uma grande chance de ser justo. Se o filho tem um pai que é um grande homem de Deus, ele tem uma grande chance de se tornar também uma pessoa de Deus. Mas se o filho tem um pai que ele espanca a mãe, o pai espanca a mãe, o pai é um cachaceiro, o filho tem uma grande chance de fazer o que, irmão? De se tornar também. Porque a Bíblia diz que o filho não faz nada que não vê o pai fazendo. Então presta bem atenção. O Abraão recebeu de Deus a promessa. E aí a Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. 25 anos demorou para Isaac
nascer. É muito tempo, não é? 25 anos. Para esperar, né, irmão? Hoje a gente não quer esperar, às vezes, nem a comida esquentar no fogo para a gente jantar ou almoçar. A gente come frio porque nós somos muitas vezes apressados. Tem um ditado que diz que o apressado come o quê? Eu vi uma pessoa falando, o apressado come mais, porque o apressado vai na frente, né? Ele come tudo. Mas o apressado come cru, porque ele não tem paciência para esperar. H entrou nesse meio e surgiu, nasceu o filho que foi, no caso, esse camarada que a gente acabou de ver. E a mulher de Abraão, que no caso era a Sara, ela olhou o filho brincando com o filho dela, o filho da serva, e ela disse: eu não quero esse filho reinando ou dividindo a mesma herança do meu. Ela disse para o Abraão: despede ele, sendo que a ideia foi da Sara. E o Abraão não gostou, porque o filho era do Abraão e não da Sara. Mas Deus falou ao coração dele e disse para ele: ouve o que a tua mulher te fala. Então Abraão fez, despediu ela. Agar por muito tempo conviveu com Abraão. Um exemplo, irmão, se você convive com uma pessoa muito tempo, tem gente que ela não sabe, mas você começa a ter os hábitos daquela pessoa, mesmo sem querer. Você já prestou atenção nisso? Nós somos influenciados uns pelos outros. Se você é uma pessoa que convive muito tempo com aquele que reclama, você vai ser um que faz o quê? Que reclama. Teve um camarada que disse assim, eu nunca me esqueci disso. Ele disse: anda com 7 pessoas de fé, que você vai ser a 8ª. Anda com 7 pessoas que reclamam, que você vai ser mais um reclamador, murmurador na terra. E Deus nunca ouve aquele que murmura. Na verdade ouve, só não atende como a pessoa queria. E quando Deus ouve a murmuração não chega como cheiro suave nas narinas de Deus, como a oração da fé. Tem diferença entre a murmuração e a oração da fé. Tem gente que acha que reclamar é orar. Reclamar não é orar. Reclamar é andar para trás. É a pessoa, irmão, pedir a destruição na vida dela. E muitos têm reclamado e não sabem disso. Se você tem um carro e reclama dele, esse carro vai viver te dando trabalho. Se você tem um esposo e reclama dele, ele vai viver te dando trabalho. Se você tem uma filha e diz assim: essa aqui nunca vai prestar, ela nunca vai prestar. Caso você não sabe, o pai e a mãe têm poder de abençoar. A palavra, ela tem poder. A Bíblia diz que Deus fez o mundo pelo quê? Pela palavra. E disse Deus: haja o quê? Trevas, foi? A treva já existia. Não precisa você chamar. A treva já existe. Não precisa você ir atrás de problema. Ele vem até você. Como também a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós e farão o quê? Nos alcançarão. Às vezes tem gente que está correndo atrás da bênção e a bênção não está alcançando ela. Porque da boca só sai o que está no coração. E o que está no coração? O que a pessoa aprendeu, irmão. Agar, ela não tinha aprendido, ou não era para ela ter aprendido a chorar. Você já observou que a gente já nasce chorando? O menino, quando nasce, ele já nasce berrando, não é assim? E, irmão, por que a criança chora? Porque a criança, ela não sabe falar. Você já viu o ditado que diz: quem não chora? Olha, tá vendo? Você já sabe. Talvez seja por isso que você está chorando. Aí a pessoa diz assim: mas pastor, a Ana, ela chorou e Deus ouviu a sua oração. Irmão, Ana chorou, mas Deus não ouviu o choro dela. Deus ouviu o que de Ana? A oração. Quando Ana disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, eu vou dar ele ao Senhor. Aí Deus ouviu. Mas enquanto Ana chorava, irmão, Ana chorava há tempo, antes do Samuel existir. E enquanto ela chorava, não tinha na vida dela senão frustração, depressão, ansiedade, porque ela não conseguia ter o filho que queria. Mas Deus tinha para ela esse filho. Como tem gente que ela quer ter a vida. Um exemplo, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você deseja ter uma vida boa ou ruim? Ninguém quer ter uma vida ruim, quer? Hã? Aí tem gente que está passando a miséria, está vivendo a destruição, e ela diz assim: é vontade de Deus, pastor. Não é vontade de Deus, não. Até porque a Bíblia diz: a vontade de Deus é 3 vontades. Ela é boa, perfeita e o que mais? Está vendo como você sabe? Se a sua vida não está sendo boa, não está sendo perfeita e não está sendo agradável, então você ainda não vive a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso, porque senão Satanás, ele vai nos vencer.
Porque a maior arma de Satanás é a ignorância. Não é à toa que a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E a gente precisa seguir a Jesus, porque Ele nos ensinou como viver na terra. Ele disse: se nós pedirmos em nome dEle, tudo quanto nós pedimos, o Pai fará. Mas a gente olha e diz assim: eu não mereço, eu não sou digno disso, eu sou um pobre coitado, eu sou um miserável, eu nasci para sofrer, eu nasci para passar necessidade. Irmão, não é esse o evangelho que Jesus veio pregar. Até porque Ele mesmo disse: eu vim para que tenha vida e tenha como? Em abundância. Então talvez, pode ser, não estou dizendo que seja, talvez a sua Bíblia está diferente da minha, ou está? Sim ou não? A mesma Bíblia que você lê é a que eu leio. Muda às vezes as traduções, mas é a mesma Bíblia, é a mesma palavra. E às vezes a gente fica até cantando aquele louvor. Você já viu aquele louvor do Jó? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu faço uma pergunta: de acordo com a Bíblia que eu leio e que você lê, foi Deus que tomou? Quem foi que tomou? Quem foi que se apresentou diante de Deus e disse assim: se o Senhor ferir ele, se o Senhor tocar nele, se o Senhor fizer alguma coisa com ele que o desagrade, ele vai blasfemar. Aí Deus deixou. Mas por que Deus deixou, pastor? Para que Satanás largasse Jó de uma vez por todas, irmão. Quando Jó venceu, você não vai ver de novo a Bíblia falando que o Jó, ou que Satanás acusou Jó mais uma vez, porque ele provou que ele era de Deus e ele recebeu de Deus, como diz a Bíblia, tudo em dobro. Mas eu quero que você entenda que não era Deus que estava fazendo na vida de Jó aquilo, e que você entenda que nós lemos que Agar, ela foi para o Egito, para o deserto. No deserto é um lugar seco, um lugar que não dá frutos, é um lugar que dificilmente uma pessoa sobrevive. Mas se nós estamos com Deus, seja qual for o lugar, esse lugar vai ser um bom lugar. Se a gente está com Deus, seja qual for, irmão, a família, a sua família, ela vai ser uma boa família. O seu trabalho vai ser um bom trabalho, porque você não vai ser aquele que vai viver reclamando. Então o que a Agar fez na primeira necessidade que ela passou sozinha? Você lembra que a gente leu o que ela fez? Ela chorou. Ela fez o que a gente costuma fazer muitas vezes. O que nós fazemos? Choramos. Ah, mas eu não consigo, meu Deus, sair dessa situação. Eu nasci para sofrer, eu sou um pobre coitado. Irmão, Jesus não morreu na cruz para você continuar sendo um pobre coitado. Ele morreu na cruz para que você seja mais do que vencedor em todas estas coisas. Você pode passar por luta. O crente, ele passa, ele não fica nela. O crente, ele permanece firme e ele acredita no que Deus tem para ele. Você já recebeu alguma promessa? Se você recebeu, irmão, talvez Deus até te trouxe aqui para falar ao seu coração que Ele vai concluir isso que Ele te prometeu. Se foi Ele que prometeu, isso vai ser concluído. Não precisa você ficar, como tem um ditado que diz por aí, atarentados. Você já ouviu falar nesse ditado? Não precisa você ficar agoniado, ansioso, estressado. É só você fazer o que você aprendeu com Jesus. Mas pastor, eu não sei como Jesus fez. O Paulo disse uma coisa interessante. Vai lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Onde é que está 1 Coríntios? Você sabe? Lá no Novo. 1 Coríntios, irmão, fica depois de 2 Coríntios. Ficou mais fácil agora? Ficou, né? Atos, Romanos, Coríntios. Aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e por aí vai. Capítulo 11, versículo 1. O Paulo diz uma coisa interessante. Deixa eu ver se é o 11. Versículo 1, acharam? Eu só quero só o versículo 1 agora. Aí ele diz assim, o que ele fala?
Sede meus o quê? Imitadores, como também eu sou. Paulo estava falando isso para uma igreja que não sabia como viver a palavra de Deus. Então veja só, se aquele povo, se Paulo fala para eles ser imitador dele, é porque eles não conheciam quem? A Cristo. Porque se eles conhecessem a Cristo, eles imitariam quem? A Cristo. Então o Paulo era a pessoa mais próxima deles que fazia a vontade de Cristo. Então ele diz assim: como vocês não estão sabendo fazer o que Jesus fazia, faça o que eu estou fazendo. Porque se eles fizessem o que Paulo estava fazendo, eles seriam bem-sucedidos. Ô irmão, tudo que você fizer, se você fizer o que é certo, você vai colher o que é certo. Se você fizer o que é errado, você vai colher o que é errado. Então, se você segue os maus exemplos, você vai ser o quê? Você vai ser uma pessoa que vai ser derrotada nas suas escolhas, no que você faz. Então ele diz para esse povo: sede meus imitadores. Talvez você tenha líderes, e eu creio que aqueles que Deus colocou para ajudar você na caminhada, eles têm te ajudado, têm te aconselhado, e às vezes você chega chorando para o seu pastor, ou para aquele que tem cuidado de você, que foi levantado por Deus, e ele vem com aquela palavra de Deus, e ele vai fazer uma oração, irmão, para confortar o seu coração e para Deus agir, fazendo o milagre. Só que se você não estiver disposto a seguir o que o seu pastor falou, você não vai ser bem sucedido, ou o que Cristo fala. Se ele falou conforme o que está na Bíblia, tudo o que ele falou, se você fizer, você vai ser bem. Uma vez uma certa irmã chegou para um pastor e ela disse assim: pastor, eu estou vivendo isso, a minha família está assim, a minha vida financeira está assim, a minha saúde, pastor, está um problema. E ele disse assim: irmã, a senhora tem um tempo? Eu quero dar uma palavra para a senhora. Não, pastor, não precisa, eu só quero uma oração. Aí ele disse assim: irmã, eu quero dar só uma palavra, eu posso? Pastor, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Pastor, eu sei tantos salmos. E ela foi citando os salmos. E ela disse: irmão, então, ele disse: então não tenho o que fazer, porque se a senhora fazer o que a senhora conhece, a sua vida vai mudar. Irmão, tem pessoas que ela chega no culto e ela ouve o que está sendo pregado. Quando termina a pregação, ela vem pedir um conselho, e a pregação foi exatamente o conselho que ela pediu. Mas por que será que a pessoa vem? Porque ela esteve de corpo presente, mas o espírito estava talvez no problema dela. A Agar, ela poderia ter feito alguma coisa. O que ela poderia ter feito? Ela poderia ter feito o que Abraão fazia. Quando Abraão chegava em algum lugar, sempre que Abraão chegava em algum lugar, ele edificava um altar, ele oferecia algum sacrifício a Deus. Agar não tinha um carneiro para oferecer, ela não tinha um animal para sacrificar, mas ela tinha, irmão, a boca dela para clamar. E se ela clamasse, Deus ouviria ela. Só que Deus não ouviu Agar. Deus ouviu quem? A voz de quem? Do menino. O menino chorou e Deus ouviu. Por que Deus ouviu o menino? Porque ele não sabia falar. Se você sabe orar, quando você chorar, Deus não vai te ouvir. Você sabia disso? Por que Deus não me ouve, pastor? Porque você está chorando e não orando. Fala para essa pessoa que está do seu lado: acho melhor você imitar Cristo. Sempre que Cristo, irmão, tinha uma necessidade, o que ele fazia? Ele orava, ele agradecia, levantava ao alto e agradecia ao Pai. Vamos lá para você ver, João capítulo 6. João capítulo 6. Tô acabando. Sei que você quer ir para casa dormir, mas presta atenção para você não perder a bênção. Eu vou fazer uma oração por você e Deus vai te ajudar. João capítulo 6, versículo 11. João capítulo 6. Pode ler? Aí diz assim, olha, vamos a partir do 9, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem o que ele tinha? 5 pães de cevada e o que mais? 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos?
E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois os homens em números de quase. Quantos homens eram? Irmão, se fosse os homens igual algumas pessoas que eu conheço, 5.000 homens, tem homem que come por 2. Será que tem alguém aqui? Crente gosta de comer, não gosta, irmão? Sim ou não? O crente é uma bênção, né? O crente gosta de bater aquele bandeco. Tem gente que eu conheço que ele come por 2. Então 5.000 que come por 2 vale por quantos? Aí por 10, não é? Já pensou, irmão? Aí só 5 pães e alguns peixinhos. Tem gente que olha assim para a panela, tem 5 pessoas, 2 peixes, e diz assim: cadê a comida? Está aqui. E só isso, essa miséria. Ao invés dele abençoar, o que ele faz? Ele amaldiçoa. E às vezes a comida não dá para nada. Mas aquele que faz o que Jesus fez, prepararam um caldo aí, não foi? Vai dar para todo mundo, ainda vai sobrar. Quem come muito vai repetir. É o que ele disse? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É o que ele disse? E vai dar para todo mundo. Foi isso que ele falou? Olha o incrédulo. O que é isso para tanta gente? Mas que miséria é essa? Aí, continuando. E Jesus tomou os pães. E o que ele diz? Versículo 11. Pega aí no versículo 11, para a gente não demorar. E Jesus tomou os pães. E havendo, o que ele fez, irmão? Dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam, o que eles estavam? Saciados. Disse ao seu discípulo: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada. A pessoa que é grata, irmão, sobra na vida dela. Ela ganha um salário, mas aquele salário sobra. Tem mãe que empresta dinheiro para o filho, que ganha 5.000 reais, mas a mãe ganha só um aposento do governo. E ainda sobra. O que é isso, pastor? É porque a pessoa está sendo grata a quem? Ela sabe que a fonte dela, quem é? É Deus. Quando você agradece, você está, irmão, dizendo para Deus que Ele que te entregou, e Deus não dá qualquer coisa. Tudo que veio às suas mãos é bênção. Veja só, o Ismael, na vida de Agar, que era o filho, aí eu pergunto, era bênção ou era maldição na vida dela? A Bíblia diz que filho é o que, irmão? É bênção. Então, o filho que Deus te deu, ele é o que na sua vida? Mas pastor, esse menino me dá trabalho. Não importa, ele é bênção. Talvez só dá trabalho porque você está reclamando. Se você passar a dar graças a partir de hoje, esse menino, seja menino ou seja velho, vai passar a mudar. Vai passar a viver diferente. Aí às vezes o filho vai na casa da mãe ou na casa do pai, e o que ele ouve? Só reclamação. É bom, irmão, ouvir reclamação? Alguém aqui gosta? Hein? Ninguém gosta? A gente gosta de estar num lugar onde o povo é alegre, onde o povo é animado. Aonde tem o pouco, e o povo diz assim: graças a Deus que Deus nos deu isso aqui, obrigado Jesus, e aí se multiplica na vida dele. Era assim que Jesus fazia. Mas o que muitos crentes fazem? Isso aqui não dá nem para mim, isso aqui não dá nem para encher o buraco do dente. Às vezes nem buraco no dente ele tem, mas já está até determinando, não vai dar nem para encher o buraco. Vai dar um negócio lá, uma traça que vai comer o dente dele todinho. Diz assim: misericórdia, pastor, não vai comer o meu não. Mas você vai passar a falar diferente. A partir de hoje você vai confessar diferente. Tem gente assim: 2026 vai ser diferente, mas ele continua reclamando, irmão. Como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai operar? Porque a fé é isso, é você agradecer pelo que Deus te prometeu antes de você alcançar. Você já ouviu falar que Deus ele mudou o nome de Abraão antes dele dar o Isaac para Abraão? Abraão significa o quê? Pai de multidões. Que filho que Abraão tinha, irmão? Mas quando ele chegava nos lugares, ele falava que ele era quem? Abraão, pai de mas ele não tinha nenhum filho. Às vezes tem pessoas que falam: eu sou miserável ele vai ficar. Mas tem gente que diz assim: Deus é comigo e Ele vai me ajudar, e nós vamos vencer, nós vamos conseguir, Ele vai ser comigo, e a pessoa prevalece, porque ela sabe do que está escrito na palavra dele, ela entende, ela conhece Jesus. Você já deve ter ouvido aquele louvor: eu quero conhecer Jesus. Não tem como conhecer Jesus se não seguir essa palavra à risca.
Ou você é crente ou você é incrédulo. O fato de você estar em uma denominação não te faz um cristão. O que te faz um cristão é você seguir o que está escrito. Isso que te faz um cristão. E a partir da hora que eu sou de Cristo, eu sou imitador de quem? De quem que eu sou imitador? O que Jesus fez quando ele recebeu os pães, que era pouco, e os peixes, que era pouco? Levantou ao alto e deu o quê? Graças. Ele disse para Deus: Pai, só essa miséria, foi isso que ele falou? Ele disse o quê? Graças te dou. Aí foi aí que se multiplicou. E a Bíblia diz que ele repartiu, os homens comeram que se fartaram e sobrou. Irmão, se você começar a agradecer, fala para essa pessoa, vai sobrar na sua vida. As bênçãos de Deus vai ser tantas que você não vai poder nem contar. Mas se você continuar reclamando, fala para essa pessoa, o que você tem, você vai perder. Você não quer perder, quer, irmão? Você tem que ganhar, amém? Nós somos mais do que? Em quem? Em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. 2026 na sua vida vai ser uma bênção, diga graças a Deus. Porque agora você vai falar diferente. Eu estou falando isso para quem reclamava. Os que viviam pela fé, continue, que Deus vai mandar a resposta das suas orações. Então, voltando lá em Gênesis, para a gente não demorar, voltando lá onde a gente começou, Gênesis capítulo 21. Então, Paulo diz para aquele povo, sede meus imitadores. Você, é como se ele estivesse falando, vocês estão fazendo tudo errado. São de Cristo, mas estão imitando outros. E isso não ia ajudar eles em nada. Por isso Paulo falou, já que vocês não sabem imitar Cristo, me imita, que vai dar certo. Gênesis capítulo 21, não foi isso? Onde a gente começou? Estou acabando. Já eu termino. Fica tranquilo, você vai para casa hoje. Você vai com a sua bênção na mão. 21, deixa eu só ver qual é o versículo que eu vou pegar. Eu quero que você veja que os olhos de Agar estavam fechados. Aí diz assim, olha, versículo 15. E consumindo a água do odre que quem deu a Agar foi Abraão, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou em frente, afastada a distância de um tiro de arco. Porque dizia que não veja eu, o que ela determinava para a criança? A morte. Que não veja eu morrer quem? O menino. Então o que foi embora de Agar? A esperança. Por que a esperança foi embora? Porque a única coisa que ela via era só ela, o menino e a morte. Ela não conseguia enxergar além. Aí continuando, versículo 16. E foi-se, assentou em frente, afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja morrer o menino. E assentou em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu, o que Deus ouviu? A voz do rapaz. Ô irmão, presta bem atenção. Não é orgulho não, que graças a Deus isso Deus não deixou entrar no meu coração e nem vai deixar. Mas eu não quero dizer que alguém orou para mim e eu recebi o milagre. Eu quero que Deus fale assim, Rafael, a tua oração foi ouvida. Não é muito melhor você orar e Deus dizer assim, ô fulana, a tua oração foi ouvida. Isso aconteceu com um camarada chamado Cornélio. Vamos lá para você ver? 2 camaradas na Bíblia que você vê que aconteceu com ele, que a oração deles foram ouvida. Não que seja errado você pedir oração, tá, irmão? Não é errado. Mas tem gente que é o crente 6 horas. Você já ouviu falar do crente 6 horas? 6 horas? Não é que ele ora 6 horas da manhã. É que ele vive pedindo, é o crente mendigo. Ele vive mendigando a oração. Ô irmã, aí o irmão pergunta, como é que está a tua vida? Poxa, irmã, minha vida, se estava ruim ontem, hoje está pior. Se eu contar a minha história para um carroceiro, o burro chora.
Irmão, mas talvez a vida dele não está nem tão ruim assim, é porque a pessoa se acostumou a reclamar. E aí ela vive falando isso. Mas teve um camarada chamado Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 31. Vai lá. Atos capítulo 10, versículo 31. Deixa eu abreviar aqui só para você. Só para você ver. Atos capítulo 10, versículo 31. Acharam? Diz assim, olha: e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, o que ele disse? Cornélio, o que foi ouvida? A tua oração foi ouvida. Já para H, o que Deus falou? Eu ouvi o choro da criança. Irmão, todos nós hoje temos oportunidade de colocar os nossos joelhos no chão e clamar a Deus pelo socorro. Mas às vezes é melhor a gente pedir para alguém. Mas por que a gente pede? Porque a gente tem uma coisa chamada preguiça. E a preguiça impede muita gente de orar. Aí o outro está cheio de problema para resolver e a pessoa ainda coloca mais um nas costas dela. Diz, ô irmão, ora por mim, porque eu estou com esse problema. Irmão, às vezes o irmão não está nem orando nem pela vida dele. Aí você vai pedir para ele orar, você vai confiar na oração dos outros? Não é muito melhor você se achegar, se colocar na presença de Deus e falar com ele pessoalmente? O Cornélio orava, veio o anjo e disse assim, a tua oração foi... Teve outra pessoa que Deus falou isso para ele. Você sabe quem foi? O Zacarias. O Zacarias orava pelo filho. E aí o anjo veio e falou para ele, Zacarias, não temas porque a tua oração foi... Qual foi a oração que foi ouvida, irmão? A oração de Zacarias. Quão prazeroso será Deus falar que ouviu a sua oração. Foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. A Bíblia diz que todo impedimento, irmão, o que impedia você de se achegar na presença de Deus, aquilo foi tirado. Mas às vezes tem gente que diz assim, não, é porque a irmã é mais santa do que eu, é porque a irmã é melhor do que eu. Não é isso, é porque talvez a irmã tenha mais fé do que você. Porque o próprio Deus diz, o meu justo viverá de quê? Do auxílio emergencial, é? De que ele viverá? Da fé. E o próprio Deus, ele fala assim, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, irmão, Deus não vai ter prazer de fazer o milagre naquela pessoa que está reclamando, ou na vida daquela pessoa que está reclamando, que vive chorando. A vida dela é um choro sem fim. É melhor você parar com isso, para que Deus te ouça. Continuando, vamos lá. Deixa eu só abreviar aqui. Você está querendo ir para casa, meu Deus do céu. Eu queria ter entrado mais cedo, mas não deu. Dizem que a noite é uma criança, né, irmão? Sim ou não? O negócio saiu aqui. Você vai comigo? Segunda Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4. E a gente termina lá em Timóteo. Acharam? Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4. Pode ler? Diz assim, olha: nos quais o Deus desse século, o que ele fez? Cegou os entendimentos de quem? Dos que vivem pela fé. De quem foi que ele cegou? Dos incrédulos.
para que não lhes resplandeça o que, irmão? A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja só, sempre que você viver pela incredulidade, vai ter alguma coisa que vai te cegar. Tem gente que o que cega ela é o medo. O Deus dela é o medo. O que te domina é o seu Deus. A pessoa pode dizer, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, mas o que está te dominando? A Bíblia diz que aquele por quem o homem é dominado, do tal se faz servo. Então tem gente que o que domina ela é o medo, tem gente que o que domina ela é a depressão, tem gente que o que domina ela é a ansiedade. O Deus desse século é o medo, a depressão e a ansiedade. O que mais está agindo na vida das pessoas são essas três coisas. Aí tem gente que diz, é Satanás, ele usa essas coisas. Mas na verdade é porque a pessoa está deixando essas três coisas dominar ela. Lembra que a Bíblia diz que Deus ele fez o que com Agar? Ele abriu os olhos de Agar. Então ela estava com tanta incredulidade que ela não viu o que estava na frente dela. O que estava na frente dela? Um poço de água, irmão. Ela não conseguia enxergar. Deus não fez o poço existir. O poço já estava lá. Tem gente que a bênção dela está bem pertinho, mas ela não enxerga. Por quê? Porque ela está incrédula. Você já viu aquela mulher que ora pelo um casamento? E aí o Isaac dela está bem pertinho, ela não vê? Porque ela está o quê, irmão? Ela está incrédula. Ela não consegue enxergar. Ou o homem que ora, que pede a Deus, seja lá qual for qualquer bênção, se nós damos lugar ao Deus desse século, pode ser essas três coisas: o medo, a ansiedade ou, irmão, a depressão. Se nós damos lugar a essas coisas, nós não veremos os milagres que a gente precisa ver na nossa vida, se alguém não interceder por nós. Deus ouviu o choro do menino, ele pode ouvir o clamor de alguém pela sua vida, mas porque a pessoa ela vive pela fé. Aí eu pergunto para você, você vai viver dependendo da oração dos outros ou você vai começar a orar a partir desse ano? Não começa amanhã, começa hoje. Quando você chegar na igreja, irmão, e tiver alguém lá orando, clamando a Deus, não fica de olho aberto, não, você não é vigia. Você veio para cultuar a Deus. E se eu vim para cultuar a Deus, eu tenho que seguir o que é direcionado no culto. Por isso muitos não recebem, porque a pessoa não se coloca por completo, é só pela metade. E Deus não quer pela metade o seu culto, Ele quer por inteiro. Então se é para dar graça, dê o quê? Dê graças. Se é para dar glória, dê o quê, irmão? Dê glória, mas não fica quieto, não fica parado não, participa do culto. Lembra que a gente falou aqui para você se animar? Por quê, irmão? Porque é na alegria que Deus opera. Deus primeiro, Ele quer alegrar a gente para que a gente entenda, porque, irmão, a pessoa que é incrédula, ela sempre vai andar como? Triste, de cabeça baixa, sem expectativa de futuro nenhum. Tem gente que fala assim, poxa, mais um ano. Aí a pessoa diz, adeus, ano velho, feliz ano novo. E a pessoa diz, para que mais um ano? É a mesma coisa. Não vai mudar nada, claro que não vai. A vida da pessoa não mudou, irmão. As coisas só mudam quando nós mudamos. Se a gente mudar, no deserto, Deus vai mostrar que tem água, tem bênção. O que é a água? A bênção é o que vai te livrar da morte. É o que vai livrar a sua família da morte. É o que vai livrar os seus, irmão, das garras do inferno. Aí você vai comigo em 1 Timóteo. Vamos lá, para a gente finalizar, que nós vamos orar. A oração vai ser breve. 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 8. O que diz aí? Diz assim, olha: mas se alguém não tem cuidado de quem? Dos seus é o que, irmão? E principalmente dos da sua família, fez o que? Negou a fé e é pior de quem? Pior do que o incrédulo ou pior do que o infiel. Veja só, quando alguém na sua casa está passando por um problema, não faça igual Agar fez. O que Agar fez? Ela abandonou o menino. Não abandone a pessoa. Tem gente que fala assim, mas ele está assim porque ele merece.
Eu vivo falando para ele, pastor, para ele mudar, mas ele não muda. Aí a pessoa diz, eu não vou mais nem orar, porque não adianta. Você está fazendo o quê? Você não está abandonando a pessoa, você está abandonando a fé. E Deus não tem prazer naquele que retrocede. Aquele que abandona os seus, principalmente os da sua família, fizeram o quê? Negou a fé. Irmão, eu nunca acreditei e eu me recusei a acreditar que minha avó partiria agora. Eu sei que ela vai, mas não agora. Ela não passou nada pro meu nome ainda. Mas ainda muito tem para ela ver Deus fazendo na família. E Deus vai mostrar. E não só na vida dela, mas também na sua. Fala para essa pessoa, Deus tem muitas bênçãos para você. Mas fala aí para ela. Não deixa o Deus desse cego cegar o seu entendimento. Use a fé que Ele te dá. É Ele que abre as nossas vistas, como Ele está abrindo hoje. Aquele que te dá trabalho vai ser o que vai te dar prazer, como Deus falou para Agar. Agar, eu vou fazer desse menino uma grande nação. Ele não vai morrer, não chegou a hora, ele não vai agora. Ele ainda vai viver muito, ele ainda vai fazer muita coisa. Irmão, assim é você e a sua casa. Muita coisa você ainda vai fazer nessa terra. Amém? Muitas dádivas você ainda vai receber nesse mundo. Não chegou a hora de partir. Deus tem muito para te entregar. Então a Bíblia diz, você não deve abandonar ou desprezar porque tem um problema. Porque problema vem para todos, todo mundo tem problema. Todos os que viveram pela fé tiveram problemas. Aí eu pergunto para você, Abraão teve problema? Sim ou não? Será que ele teve? Isaac, que era descendente de Abraão, herdeiro da promessa, ele teve problema? Isaac casou com a mulher dele era o quê? Estéril, sim ou não? Ela não gerava. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente a Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Assim somos nós, devemos ser insistentes naquilo que nós desejamos, mostrar para Deus e para quem quer que seja, que nós acreditamos a tal ponto que a gente não vai desistir enquanto não vê a promessa se cumprir. Enquanto você não vê a sua família sendo mudada, enquanto você não vê a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus, se cumprindo na sua vida, irmão, você não pode parar. Mas pastor, tá luta, é luta mesmo. Tem um ditado que diz, a vida é dura para quem é? Você sabe, né? A vida é dura para quem é? Mole. Se você for mole, irmão, eu sinto muito, mas você não vai chegar na terra da promessa. Você não vai alcançar a promessa. Mas se você for forte, se você for aquele, como diz a Bíblia, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. E se a tua força for pequena, não adianta dizer que tem um Deus grande que nada vai se cumprir. Mas se você é alguém que é forte e que luta até concretizar, irmão, aí você vai ver, aí você vai contar testemunho, você vai falar do que Deus tem feito. Você não vai contar da história do outro, não, você vai contar da sua. Meu filho era assim, meu esposo era assim, a minha vida era assim, agora a minha vida está assim, está assado, porque Deus agiu. Ele é que é a nossa fonte. Agar recebeu de Deus o milagre. Assim como ela recebeu, você pode receber. Mas bom será se você receber pelas suas orações. Então comece a usar a sua fé. Porque fé, irmão, todo mundo tem. Só que tem gente que usa ela ao contrário. Ao invés de determinar, ela vai reclamar. Mas ela crê que Deus existe, sim ou não? Só que a palavra de Deus fala que é necessário duas coisas para receber a bênção. É necessário acreditar que Deus existe. E é necessário acreditar que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador. Se você busca Ele, Ele vai te dar o que você busca. Então, tanto que Jesus falou, qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai dar uma cobra ou uma pedra? A gente quer mal, o filho pede um pão, a gente vai dar o que para ele? Vai dar um pão, sim ou não, irmão? Será que Deus quer te ver mesmo na miséria? Você acreditou nisso? Será que Deus quer te ver mesmo padecendo? Você acreditou no que Satanás falou? Fala para essa pessoa, meu irmão, Satanás é o pai da mentira. Ele é mentiroso e ele vai soprar os seus ouvidos e dizer que não tem jeito. Como tem gente que o diabo fala para ela assim, se mata logo, tua vida não tem jeito. Aí a pessoa vai lá, se mata.
Ela acreditou no que Satanás falou, mas não acreditou no que Deus disse. O que Jesus falou? Eu vim para que tenha, fala comigo bem forte, vida. E vida em abundância. O que vai ter na sua vida em 2026 é abundância. Amém, irmão? Você vai ver o que Deus vai fazer e você vai contar testemunho lá onde você está do que Deus fez. Amém?